Fala família da Só Futebol, firmeza? Família, eu tô aqui hoje pra gente comentar um pouco aí sobre a venda do Endrick, né? Jogador do Palmeiras, 16 anos ainda, só vai poder sair do Palmeiras para ir para o Real Madrid com 18, mas a venda já foi acertada. O Palmeiras inicialmente pedia 60 milhões, né, para liberar o Endrick para o time da Europa. O Real Madrid já tinha esse interesse, ofereceu esses 60 milhões. Mas, como eles ficou meio assim para vender para algum time espanhol por causa dos 15%, né, que você tem que pagar de tributo para o mercado espanhol. O Real Madrid é, pensou por esse aspecto e decidiu acrescentar mais 12 milhões, né, à venda. Então, entre que passou a ser vendido a ser do Real Madrid a partir desses 12 milhões a mais em cima do valor da multa. E o Palmeiras agora vai ter um lucro aí de 12 milhões, né, em relação à venda, porque vai pagar apenas 3 milhões de tributo. Então, assim, economicamente, é uma bela venda para o Palmeiras. Bruno Hendrick nem se fala, né? Tanto economicamente como esportivamente. Vai ganhar um salário em euro mensal. Vai jogar numa grande liga da Europa, no futebol mundial, né? E vai evoluir muito. O Hendrick, ele, na minha opinião, ele já é um craque, né? Ele é um jogador incrível. Pela idade que ele tem, a personalidade que ele tem, o mental que ele tem é fora de série, assim. Ele é mais maduro que eu. Eu tenho 27 anos e eu acho que a mente dele ele parece que ele tem 25 no mínimo. Então, assim, uma pessoa, parece uma pessoa espetacular, é um jogador espetacular. A gente já viu isso tanto na base quanto nesses 3 jogos aí que ele fez pelo profissional. Ele tem muita personalidade, cada disputa de bola para ele é como se ele estivesse brigando ali por um prato de comida, sabe? E isso é muito. Eu me sinto bem, sabe? Vendo um jogador desse com essa intensidade, com essa gana dentro de campo. Como palmeirense e como torcedor brasileiro, eu lamento a venda tão prematuramente, né? Ele vai ficar 1 ano e meio aqui no Brasil, no máximo, porque em junho de 24 ele já é jogador do Real Madrid, definitivamente. E assim, no nosso futebol, é uma perda, sabe? Eu acho que eu tenho a expectativa que a gente um dia consiga equiparar a nossa liga, né, o Campeonato Brasileiro com essas ligas da Europa, tanto comercialmente quanto em relação a nível de jogo, sabe? E vendo nossos jogadores, né, jogadores nativos daqui do Brasil, saírem tão cedo, eu sinto que isso é uma transgressão àquilo que o futebol brasileiro deveria procurar. Claro que assim, economicamente é impossível segurar esses jogadores aqui, porque o poder de compra da Europa é muito maior. O Brasil vai continuar sendo um mercado vendedor, né? Como sempre, o Brasil vai ser um país vendedor de jogadores, porque a moeda pesa muito em relação a isso, né? E tem outros fatores aqui do país que não ajudam para que a nossa moeda valorize. Mas assim, a gente tem como tentar virar um Estados Unidos, por exemplo, né? Que tem uma liga mais séria, mais forte enfim, mais competitiva. Enfim, outros países ali do leste europeu, enfim, tudo mais. Eu acho que a gente tem condições de fazer o nosso produto ser um pouco melhor, mas quando o jogador como esse sai tão cedo, eu sinto que a gente ainda perde tempo, né? Porque isso já deveria estar acontecendo há muito tempo. O Ronaldo tem esse sonho também, pelo que eu vi de algumas entrevistas recentes dele, né? Ele, ele quer que essa liga aconteça com mais seriedade, que ela saia das mãos da CBF, né? Eu acho que é um caminho
importante para que a gente tenha mais reconhecimento sobre o nosso campeonato, porque a CBS, enfim, tem vários problemas que eu não vou entrar muito profundamente aqui, porque o vídeo vai ficar enorme, mas eu espero que a gente tenha uma Premier League, né, como se fosse isso aqui no Brasil, algum dia também. E assim, eu não acho que isso seja importante, por exemplo, como algumas pessoas falam, para o Brasil voltar a ser campeão mundial. Né? Eu acho que a gente tem qualidade suficiente para os jogadores que jogam na Europa para que isso aconteça. Mas talvez o que não acontece, o que falta para a seleção brasileira é um pouco mais de identificação, né, dos torcedores aqui no Brasil. Porque no Brasil vai ter muito torcedor que daqui a 2 anos ele já perdeu o laço com o Hendrick, né? Porque o cara tem muito cara aí que gosta do jogador enquanto ele tá no clube dele. Depois que ele sai do clube dele, ele perde interesse, né? Pelo jogador, assim, porque ele não é aquele fanático no futebol, né? Ele vê o futebol ali no seu momento de lazer e tudo mais. Talvez isso seja importante a gente ter uma liga forte por causa disso, porque a gente vai ter mais jogadores aqui do Brasil jogando na seleção brasileira. Ah, mas teve agora o Everton e o Everton Ribeiro e o Pedro. Teve, mas todos eles eram terceira opção, né? Nenhum, e eu acho que alguns deles poderiam até ser segunda ou primeira opção. Eu acho que o Everton, não, eu não estou falando isso porque eu sou palmeirense, mas eu acho que ele poderia ser goleiro titular da seleção. Enfim, eu acho que o momento dele era melhor do que o do Alisson, por exemplo. Eu acho que com o Ederson ali você poderia até discutir qual dos dois poderia ser primeiro ou segundo, mas o Everton ele poderia ser tranquilamente titular do gol da seleção. O Pedro, ele virou segunda opção depois que o Gabriel Jesus machucou. Né, a verdade é essa, porque ele não vinha nem entrando, ele entrou lá no jogo dos reservas lá contra o Camarões, mas tanto contra a Sérvia quanto contra a Suíça ele não entrou. E o Everton Ribeiro também entrou só no jogo contra o Camarões. Então, isso diz muito sobre não a capacidade técnica desses jogadores. Eu acho que todos que eu citei aqui, eles têm muita capacidade técnica, mas talvez não tenha tanta intensidade pro treinador que comanda confiar nele. Talvez seja um pouco disso. E eu acho que principalmente é isso que a gente precisa buscar com a reforma, né, caso ela aconteça, da nossa liga. O Hendrick é um jogador que ele já demonstrou muita intensidade, por isso que ele já foi muito cedo na Europa, né? Esses olheiros, eles veem isso com muita sagacidade e logo levam o jogador para lá. Então, teve um rapaz que comentou no vídeo que eu fiz da eliminação do Brasil da Copa, que ele falou, eu tentaria um técnico novo agora, convocar nas eliminatórias jogadores brasileiros no início e depois ir colocando alguns pontuais da Europa. Cara, competitivamente é inviável. Não tem como a gente fazer isso agora. A intensidade de jogo é muito grande. A gente viu isso quando os reservas do Brasil jogou contra Camarões, com o time titular, que a maioria dos jogadores do Camarões jogam ali em algumas ligas principais da Europa e depois no leste europeu, na Ásia, na própria África, enfim. A gente fica devendo ainda em relação à intensidade de jogo. Por isso que nossos jogadores novos, eles ficam muito pouco tempo aqui no Brasil. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Vou avisar vocês que uma vez por semana eu vou estar postando um vídeo da gente falando sobre os bastidores aí do nosso futebol, talvez até do futebol europeu. A gente vai falar também nos próximos dias aí das contratações dos times aqui no Brasil. Possíveis técnicos aí da seleção brasileira, eu vou dar minha opinião de qual eu acho que deve ser o técnico da seleção, vai ser o próximo ciclo aí de Copa do Mundo. E é isso. O Instagram também vai estar na descrição, junto com o link do meu outro canal.
E comente o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, não abandone a gente que a gente vai voltar aí com muitas análises aí também no próximo ano. Beleza? Valeu!